tudo bem? Hoje temos mais um episódio do Sulicast e dessa vez a gente está com uma visita ilustre aqui, o Daniel Keller, que é consultor e palestrante. Daniel, primeiro eu queria agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo para conversar com a gente. E eu queria já aproveitar aqui as honras da casa, sempre com convidados. A apresentação é tua. Então, Daniel, fala um pouquinho de você. Quem que é o Daniel? Legal, Nico, obrigado, né? Para mim é um prazer também estar aqui com vocês, para a gente conversar, né? Para a gente se conectar um pouco mais com as pessoas também, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem feito, daquilo com o qual eu trabalho. Então, como tu já me apresentou, eu sou o Daniel Keller, 42 anos, né? Natural aqui de Santa Catarina, da Serra Catarinense. Você é mais novo que eu, né? Mais novo, olha aí, o cabelo não demonstra isso, né, Nico? Então, ao longo desses 42 anos, pelo menos nos últimos 18, né? Com uma dedicação total e exclusiva ao trabalho de consultoria, ao trabalho de capacitação, de preparação. Eu gosto de resumir, né? Que o meu trabalho consiste em desenvolver pessoas e negócios. E justamente nessa ordem, né? Pessoas e negócios. Com formação na área de gestão, de administração, e de lá para cá fui me especializando naquilo que eu considero que é o mais importante, que são justamente as pessoas. Então, com especialização em gestão de pessoas, depois uma especialização que tem uma finalidade de conhecer um pouquinho melhor a pessoa consumidor. Sou pós-graduado em neuromarketing, né? A gente fala muito do comportamento do consumidor, o que move a tomada de decisão do consumidor, e também pós-graduado especialista em neurociência e educação, que tem a ver com como funciona esse mecanismo, por que as pessoas aprendem, como é que a gente assimila e por que às vezes a gente não assimila as coisas. Então, para mim tem sido uma grande busca, né, no meu trabalho, no meu dia a dia, no meu propósito profissional, conhecer um pouco mais desse mecanismo de funcionamento das pessoas, porque para mim ele que movimenta absolutamente tudo, né? Eu costumo dizer que emoções movem as empresas e movem as pessoas. Então, tenho buscado conhecer cada vez mais disso. Casado, pai de 2 filhos, né, da Isabela com as vésperas aí dos 13 anos e do Luca com 6 anos, o que também é uma experiência fantástica de convívio com essas diferentes gerações. Cara, é sempre bom ter um consultor falando com a gente, que a gente não precisa ficar falando muito, né? O consultor vai... Fala demais, às vezes até mais. Fala bastante. Não, isso é bacana. Eu só vou... Meu papel aqui é te instigar para você soltar toda esse conhecimento que tu tem para nós. Obviamente, o Daniel, para aqueles que não estão alinhados aí com o que a Master vem fazendo, a Master tem esse planejamento desde o ano passado de fazer assim, investir nas pessoas. E a gente chama de trilha de desenvolvimento, né? E a gente fala muito sobre as pessoas, sobre os processos, né? Até porque assim, a gente está tentando preparar todo o universo, todas as pessoas, todo o processo em si para o crescimento. Nós já falamos em episódios anteriores, até com a vinda da Val Company, que é o novo sócio da empresa, nós vamos até 2030 mais do que dobrar a empresa. E a gente não consegue pensar isso sem uma estruturação. E principalmente com foco nas pessoas, né, Daniel? As pessoas são a locomotiva. Uma das coisas que tem o Léo que trabalha com a gente aqui, que é o nosso design da empresa e que cuida aqui da Sulicast, que ele fala que tudo na vida são engrenagens, né? Sim. Então a gente precisa dessas engrenagens, as pessoas, o processo, tudo que envolve a empresa, valores, missão, o propósito, para a gente fazer essa roda girar e de uma maneira que ela seja todas no mesmo ritmo, né? E aproveitando tua vinda aqui, Daniel, até porque eu quero deixar você falar, não precisa eu ficar falando aqui, explica um pouco assim, a gente teve a primeira trilha de desenvolvimento contigo e foi falado muito sobre o propósito das pessoas, né? E da empresa. Queria que você falasse um pouco mais. Hoje em dia, assim, a gente falava muito dos objetivos da empresa e mudou um pouco sobre isso, né? Ela tem que ter um pouco mais. O propósito é algo mais do que o objetivo, né? Sem dúvida, Nico. E a gente tem trabalhado isso, né, na trilha com as lideranças aqui dentro da Master. Uma reflexão que ela é profunda
que a relação que as pessoas têm com o trabalho, ela vem mudando ao longo dos anos, né? Se a gente for fazer uma busca aí nas gerações anteriores, as pessoas trabalhavam porque elas precisavam, e hoje elas continuam, sem dúvida, precisando do trabalho, mas o que movia as pessoas era essa necessidade. As opções, muitas vezes, de carreira eram mais restritas, né? Hoje a gente vive um cenário bastante diferente disso, e as empresas, durante bastante tempo, elas foram orientadas basicamente pela busca de resultado. E eu sou um defensor de que as empresas são, sim, movidas por resultados. Elas continuam tendo esse foco. Se uma empresa não tiver resultado, ela não é sustentável. Mas o que eu acho que mudou é justamente essa visão de como a gente constrói o resultado. E aí, o que alguns anos atrás era uma retórica, eram jargões: as pessoas são importantes, as pessoas vêm em primeiro lugar, aqui as pessoas são a nossa grande fonte de inspiração. Isso definitivamente não cabe mais só como discurso dentro das empresas. Ou elas trazem para a prática, ou a construção do tal do resultado, ela vai gerar um esforço muito grande e até um resultado que eu chamo de não sustentável, né? Como tu falasse antes, se a gente não trouxer. Tu acabou de falar do caso da Master, da Sulita, com a perspectiva de crescimento muito grande, né? Inclusive com parcerias internacionais, com novos sócios. A gente pode ter a melhor capacidade de investimento, o mercado pode estar em crescimento, pode ter uma super aceitação dos nossos produtos, mas se a gente não trouxer as pessoas com um nível de compreensão e de amadurecimento do seu papel dentro de uma empresa, a gente vai ter dificuldade em ter esse crescimento sustentável, né? E aí, para mim, entra como um elemento fundamental, e eu chamo o elemento zero, né? As premissas de tudo, a questão de que a empresa consiga oferecer um propósito para as pessoas e que as pessoas consigam se conectar com esse propósito, né? E o que é o tal do propósito que é tão falado hoje? É realmente, como tu também mencionasse, algo além do resultado financeiro. Algo além dos números, algo que seja capaz de colocar um ingrediente de como as pessoas encaram o seu trabalho. Como é que eu me relaciono com o meu trabalho? Inegável que, assim como a empresa precisa dar resultado, o colaborador, as pessoas que trabalham, também buscam os seus resultados de retorno financeiro. Só que tem uma nova geração, né, já hoje, tanto no mercado consumidor e no mercado de trabalho, e vai chegar daqui 4, 5 anos, o que a gente chama de geração alfa, os nascidos a partir de 2010, que certamente eles vão cobrar, literalmente cobrar, das empresas posturas e posicionamentos de por que tu tá aqui? Né? Qual é o teu papel no mundo? Qual é a transformação que tu faz? Eu costumo sintetizar que propósito é nós, como empresa, como marca, como profissionais, termos a plena consciência de como é que o nosso trabalho toca nas outras pessoas, né? Porque enquanto a gente está aqui conversando, os produtos da Sulita estão tocando a vida de milhares de pessoas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Tem pessoas compartilhando bons momentos à mesa e fazer com que as pessoas tenham essa percepção, quem sabe traz um nível de compreensão do valor que o seu trabalho traz, né? E não é só que elas vão se dedicar mais, que elas vão se comprometer mais, mas elas também vão ter um senso de que ocupam um lugar nesse mundo a partir do seu trabalho. Por isso que o propósito, para mim, é elemento-chave. Pois é, mas a gente não é de hoje que a gente vem falando um pouco disso aí, né? Essa questão do propósito vem batendo forte. Até porque, assim, nós mesmos, nós já tínhamos há muito tempo já a visão estabelecida, a missão estabelecida, e a gente tem o propósito hoje que é alimentar pessoas com os valores do campo. Só que entre você dizer que tu tem isso e aplicar na prática, às vezes existe um gap muito grande, né? Como fazer para a gente sair da prática, da teoria, desculpe, e ir para a prática? Porque eu acho que isso é a chave também, porque assim, partir do ponto zero, beleza, é isso aí, nós termos nosso propósito e encontrar aquilo que seja real. Porque também tu criar uma ilusão não serve para nada. Mas por que é tão difícil tu sair da teoria e ir para a prática disso? E transformar e colocar, e que todos estejam engajados no mesmo propósito? Até porque é o seguinte, tu vê casos como o nosso, e isso existe em Enes, né, em qualquer empresa, nós estamos com mais de 2.400 funcionários. Fazer que todo mundo se conecte com isso aí, bom, todo mundo também seja um pouco retórico, mas que a maioria absorva isso aí e transforme isso em efetividade, em resultado, eficácia, talvez aí seja o pozinho mágico que ninguém consegue muitas vezes encontrar, né? E tu tem razão, Nico, porque para mim essa é a diferença
em isso ter sentido ou isso ser realmente um instrumento de marketing, de comunicação. E o desafio que tu está trazendo, para mim, ele é desafio de toda e qualquer organização, inclusive organizações não empresariais, né? Eu costumo dizer que... É isso aí, não querendo te cortar para a própria vida nossa. Total, qual é o meu propósito? Total. Como pessoa, esquece a minha empresa, mas é para mim, para minha vida. O que me faz acordar todo dia e seguir em frente? Mas beleza, eu sei que é acordar, mas... Eu preciso disso e é isso que me deixa feliz, tá? E agora? E agora? O que eu faço com isso? Né? Então, realmente é um desafio muito amplo e como qualquer coisa que a gente toma contato, né? Se a gente pensasse assim, se todos os livros que a gente já leu, se todas as palestras que a gente já foi, nós tivéssemos praticado tudo isso, a gente não consegue fazer isso, né? Existe um decaimento natural entre o que é comunicado e o que a gente pratica. E para mim, eu não vou chamar que é o único caminho, mas é o caminho que eu tenho vivido no meu dia a dia profissional e também pessoal. O propósito está dentro de uma esteira maior, né, dos elementos relacionados à cultura da empresa, né? E cultura diz respeito ao nosso jeito de pensar e ao nosso jeito de agir. Se a gente observar como é que as culturas conseguem se perpetuar ao longo do tempo, é porque tem alguém falando e vivendo aquilo que se acredita nesse momento. E para mim aí está um pouco a chave, o pozinho mágico, não que ele seja mágico, mas ou a gente incorpora os elementos relacionados a propósito, a própria visão de futuro da empresa, os valores da empresa dentro desse pacote todo, desse ecossistema da cultura da empresa. Ou eles vêm realmente para o dia a dia das pessoas. Como é que ele vem para o dia a dia das pessoas? Existe um caminho que é pelo viés da sensibilização contínua disso. Só que não é através de um evento, de uma palestra, é realmente, especialmente das lideranças da empresa, conseguirem viver isto na prática. Vamos trazer isso para o dia a dia, né? Aqui na Master, como tu falou, existe esse propósito de levar esses valores do campo para a mesa das pessoas. E esses valores do campo, eles estão descritos, né? Eles estão especificados. Poxa, um deles, por exemplo, que aqui na Master é muito forte, tem a ver com o DNA, é a simplicidade. Se a simplicidade, né, ela não for evocada no dia a dia, na tomada das decisões, na forma de a gente conversar, né? Eu costumo dizer que não há nada que a gente não consiga resolver, né, dentro de uma empresa que a gente não possa resolver conversando. Só que tem algumas empresas que tornam esse processo complexo, né? Por vários meandros. Será que eu devo falar isso pro Nico ou não? Como é que ele vai reagir? Só que se eu vivo, né, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, como é o caso aqui da Master, que tem a simplicidade como um elemento chave, que está linkado com o seu propósito, que está linkado com a sua cultura, a gente não deveria ter muitos dedos para poder conversar. Então, quando especialmente as lideranças e as pessoas começam a associar o que eu faço no dia a dia com aquilo que está escrito como propósito, como valor, ali eu acho que a gente começa a sair do comunicar o propósito. Primeiro, vamos para o primeiro estágio. Eu defini um propósito, uma cultura, eu comuniquei isso e eu comecei a viver isso efetivamente. E nas nossas relações profissionais, quando a gente começa a tomar as decisões dizendo, olha, nós estamos fazendo isso aqui por conta disso aqui, e a gente começa a criar esse link entre o que eu acredito com aquilo que eu tenho que fazer todo dia, eu vejo que ali tem um viés de como a gente pode explorar essa questão de viver efetivamente o propósito. E ainda, né, nessa linha do propósito, para mim, é evidenciar para as pessoas, né, das vezes que o nosso propósito está sendo vivido. Então, quando a gente pode conectar o nosso cliente final, né, e para uma indústria, como é o caso da Master, da Sulita, é um grande desafio, porque a gente não faz uma venda diretamente para o consumidor final, mas quando a gente consegue se conectar com esse consumidor final e a gente entende a diferença que a gente está fazendo na vida dele, que aquela pessoa que está numa linha de produção, num trabalho aparentemente operacional, às vezes até repetitivo, quando ela tem noção que aquele produto que passou na mão dela, não importa a etapa do processo, se foi no início ou se for lá na expedição, ele vai fazer a diferença na vida de alguém. E que naquele produto, da concepção lá atrás, da genética, no caso aqui da Master, da Sulita, até o design da embalagem, da experiência dele de abrir o produto, tá embarcado os tais dos valores do campo, eu acho que a gente começa a fazer com que as pessoas enxerguem uma nobreza no seu trabalho, que por mim todo trabalho tem, só que a gente precisa ajudar as pessoas a enxergarem, né? Assim como tu falou, assim como o propósito de vida. Eu acho que todos nós temos um propósito de vida e que às vezes a gente está tão
distraído em tentando buscar encontrar ele, que a gente não olha para dentro da gente mesmo, encontrando aquelas coisas que para nós primeiro fazem diferença. Então, para tentar sintetizar um pouquinho isso, o propósito para mim ele só pode fazer diferença para o cliente, para o mercado e para as pessoas se primeiro ele fizer uma diferença muito grande lá para quem fundou um negócio, para quem vive diretamente esse negócio. Eu acho que isso aí ele é muito, tem uma palavra que é muito forte aqui dentro, até por causa da a gente tentar disseminar tudo que a gente absorve na trilha, que é a praticagem. Então, se você não pratica aquilo no teu dia a dia, todos esses valores, eles só vão ser para estar escrito no papel ou numa parede bonitinha, como você mesmo falou. Agora é o seguinte, assim, não querendo fugir do propósito, mas sim para dar essa continuidade. Bom, então eu tenho um propósito, né? Então a empresa está em crescimento, nós temos um desenvolvimento para os dias atuais, para aquilo que você espera, tendo um propósito. Qual que é o papel da liderança nisso aí? Né? No todo. Até porque assim, quando a gente fala liderança, a gente fala de poucas pessoas dentro de uma companhia. Sim. Mas elas têm um papel essencial. Fundamental. Você, na sua palestra que nos deu, fala muito dos níveis, né? Do nível 1, no nível 2, como que ele tem que pensar, como que ele tem que agir. Então, se você pudesse dar um pouquinho essa pincelada para quem não teve a oportunidade de assistir uma palestra sua, dessa importância do primeiro nível e talvez do segundo também, porque ele está muito atrelado, né, nesse processo de evolução e de garantia de tudo que a empresa pensa, onde que ela quer chegar. Perfeito, né? A liderança tem um papel absolutamente decisivo, especialmente numa companhia, né? Como tu acabou de falar, quando a gente começa a alcançar um número muito grande de pessoas, mas mesmo, né? Numa empresa pequena, às vezes quem está nos acompanhando aqui tem um pequeno negócio, tem um negócio dentro da família, é a liderança da empresa que tem esse papel do grande embaixador e de multiplicador de propósito, da cultura, dos valores, da visão de futuro da empresa. Eu costumo dizer, Nico, que propósito, valor, ele não ganha o jogo, né? Tem muitas outras coisas que uma empresa precisa fazer para ela dar resultado, para ela ser sustentável. Bom, mas se ele não ganha o jogo, para que ele serve, né? Então ele serve para fazer com que as pessoas queiram jogar com a gente. Então o papel da liderança é dar essa clareza para as pessoas com bons motivos para eles estarem conosco. Cada vez que alguém fala para mim assim, Daniel, tem alguém no meu time que está descomprometido, meu time não está engajado, a primeira pergunta que eu faço, né, fazendo um contraponto a essa afirmação, tá claro para as pessoas no que elas devem acreditar? Bom, se não está claro, é muito possível que as pessoas não vão se envolver. A gente, como pessoa, como ser humano individual, a gente não vai se engajar, se comprometer com uma coisa que a gente não acredita. Por isso que é tão importante a figura da liderança como os primeiros a desdobrarem, né? A gente está falando muito aqui na nossa trilha do cascatear isso, né? De fazer o rollout disso para que chegue em cada um dos níveis e que a gente possa chegar não só na operação da empresa, mas que esse mesmo sentimento chegue lá no cliente. Então, o papel da liderança sim viver isso. E às vezes a gente acha que o papel da liderança é comunicar. Só que a gente sabe que a liderança, quando ela é vivida pelo exemplo, as pessoas absorvem isso, né, de uma forma mais real. Claro, como eu falei, não é só isso. O propósito, ele vem dar uma sustentação para aquilo que também é papel da liderança. Comunicar de forma muito clara quais são os objetivos, quais são as metas, quais são as grandes diretrizes. Só que é muito diferente, né? Quando uma liderança coloca essa parte pragmática da empresa, que são os números, que são os objetivos, de uma forma fria, parece que a gente só está olhando para o resultado. Agora, quando a gente comunica que, além de gerar o nosso resultado, é isso que a gente faz no dia a dia, o cumprimento dessa meta, o desafio de crescer é para a gente ampliar, né, a potência do nosso propósito, é para a gente chegar nessa visão de futuro. Então, acabou de falar, né, a Master, a Sulita tem uma projeção de crescimento muito grande. Se as pessoas não enxergarem que isso vai exigir uma evolução da empresa e, por consequência, uma evolução das pessoas, se as lideranças não trouxerem isso para o dia a dia, começando por elas, né, no seu processo de desenvolvimento, a gente vai tendo esses descompassos, né? Então, as lideranças são os grandes embaixadores, mas não, né, um embaixador que fala sobre isso. Um embaixador que são os primeiros a viverem isso na prática e as pessoas sentem isso,
né? É importante sim sensibilizar, falar e comunicar, tá nos informativos, tá nas revistas, né? Tá no momento de integração de um novo colaborador, mas nada se compara àquilo que é vivido no dia a dia. Então a liderança tem esse grande papel de manter essa chama acesa enquanto ela está ali trabalhando pela geração de resultados. Isso. Mas assim, de uma maneira prática e bem assim sucinta, quais são os skills, quais são as habilidades que hoje em dia há necessidade desse líder para conseguir conduzir dessa maneira como você vem falando? Perfeito, né? Quando a gente fala das skills, a gente fala muito de competência técnica ao longo do tempo, mas eu vejo que nesse caso que a gente está falando tem a ver muito com competência comportamental, né? Que são as nossas habilidades de interação social. E para mim, a comunicação, não mais aquela comunicação institucional pensada pelo marketing, pelo departamento de comunicação, mas a forma como eu me comunico com as pessoas, ela é o grande elemento decisivo para trazer isso para a prática. Então, indo para um degrau mais prático ainda, imagine que uma liderança ele tem que fazer um feedback com uma pessoa. Ele tem que fazer um alinhamento, porque tem alguma coisa que não está funcionando. Uma coisa é eu, como líder, dizer, fulano, eu não gostaria que você continuasse procedendo dessa forma. A outra coisa é dizer, olha, a forma como tu está procedendo não combina com o que a empresa acredita. Nesse momento, a liderança, através dessa skill da comunicação muito clara, muito honesta, muito próxima das pessoas, ele consegue aproximar aquele conceito que um dia foi pensado, que foi criado da prática do dia a dia. Se isso não acontecer, volta no começo da tua fala. O gap, ele só vai aumentando, né? Porque a empresa é uma junção de pessoas que vêm de culturas diferentes, com propósitos diferentes, muitas delas nunca refletiram sobre qual é o seu propósito. Então, se a liderança não trouxer isso para um campo de comunicação diária, né? Tem gente que fala assim, não, mas o líder tem que comunicar as metas. Ok, tu vai comunicar a tua meta, mas se você não falar que são os nossos valores que vão reger a forma como a gente vai atrás dessa meta, cada um sai fazendo a coisa de um jeito. Então, para mim, é ali realmente no dia a dia, na conversa, no link, no feedback, no alinhamento do que vai acontecer para frente, que a liderança tem esse papel de conectar aquilo que parece às vezes subjetivo, distante da realidade, com o dia a dia das pessoas. E colocando só mais uma skill aí, isso requer um nível também de inteligência emocional da liderança muito grande, e dentro da inteligência emocional uma persistência, né? Porque não vai ser na primeira conversa. Não vai ser na segunda, não vai ser no terceiro alinhamento. Então, ele exige uma empatia, né, nesse processo de inteligência emocional, que a gente tem que ter essa clareza de que as pessoas não aprendem da mesma forma, não assimilam da mesma forma, que elas vêm de realidades muito diferentes. Então, se a liderança não estiver predisposta a persistir nessa jornada, é bem possível que ela desista fácil. Assim como eu vejo muitas vezes a liderança diz, eu comuniquei, eu já falei, agora se o pessoal não viver é responsabilidade deles. Não, é só a gente olhar pra gente quantas coisas, né, dos nossos maus hábitos cotidianos a gente sabe que tem que mudar. Mas se não tiver alguém nos auxiliando e nos reforçando isso fica para trás. Tem uma coisa que poucas pessoas perguntam, até pra gente fechar essa conversa, talvez eu te jogue uma bomba no colo aí. Já peço perdão de antemão. Porque a gente fala muito da liderança, do papel, como a gente está conversando aqui, como que a empresa precisa agir, quais são os novas tendências, mas a gente, às vezes, muitas vezes não fala quais são as habilidades, esses skills, que a pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje precisa. Porque também jogar só a responsabilidade para a empresa, ou só para o gestor, ou só para esse nível de liderança, é um pouco cruel também, né? A outra ponta precisa também dar a sua parte. E o que ela pode dar para que essa engrenagem toda, como a gente falou no início, assim, gire de uma forma assim... harmoniosa. Isso. Harmoniosa. E Nico, eu acho que essa bomba dela está no colo de todo gestor, não importa o tamanho da empresa. Porque a gente tem um desafio gigante, né? A gente já comentou, inclusive na nossa trilha algumas vezes, o desafio de lugares como a gente tem a realidade de Santa Catarina, onde a gente tem um momento de pleno emprego,
né? Quando você tem um momento de pleno emprego, as pessoas trocam de trabalho porque existem muitas oportunidades. Então eu acho que nós vamos ter que resgatar algumas coisas nas pessoas, e aí não tem, né? Quando a gente fala, a gente está preparando liderança aqui, mas tem uma turma que é muito maior em quantidade, inclusive. Por isso tem razão quando fala assim, Quantidade e diversidade de pensamento. Quantidade e diversidade de pensamento, e cada dia que passa vai ser mais diverso. Com quem já está aí, eu digo assim, nós vamos ter que fazer parte da reforma, né, de algumas coisas. Para quem vai chegar ou quem está chegando nesse mercado, não tem como a gente escapar e voltar a falar de um trabalho que inclusive tem muito a ver com valores, com princípios aqui da própria Master, que é a família, né? Aquelas transformações ou aquele alinhamento que muitas vezes hoje está deixando de ser feito dentro das casas, nas relações, e que está tornando as pessoas altamente, elas são pouco resistentes a qualquer tipo de frustração, né? Então, para mim, eu acho que uma coisa que quem está chegando hoje no mercado de trabalho, se eu pudesse dizer uma única coisa, né, para quem está chegando no mercado de trabalho, para quem já está, para a gente tirar um pouco da nossa cabeça um ideal de que o nosso trabalho vai ser fonte de realização plena o tempo todo. Eu costumo dizer, e às vezes é um pouco duro isso também, de que não é papel do nosso trabalho ser fonte de realização e de felicidade o tempo inteiro, assim como não é papel da pessoa com a qual a gente se relaciona nos fazer feliz, né, nos deixar contente o tempo todo. Então, se as pessoas não entenderem isso, o nosso trabalho enquanto empresa, enquanto liderança, ele vai ser só mais dificultado. Porque quando a gente tem uma ideia de que o trabalho é exatamente do jeito que eu sempre imaginei, tu imagina, né? Se a gente pudesse reunir 2.000 e poucos colaboradores e perguntar assim, me fala como que é a Master, a Sulita que você imaginou trabalhar. Olha, nós íamos ter uma gama de pensamentos onde cada um quer uma coisa diferente para si. Então eu acho que a gente, como profissional e como pessoa, se a gente não começar a entender que o trabalho, que a nossa vida não vai se adaptar 100% a nós, não. É nós que temos que ter essa skill, essa soft skill, essa competência comportamental, socioemocional de também nos adaptarmos. O que para mim é um grande inimigo desse processo hoje? É a velocidade que o mundo está. Então a pessoa hoje chega para trabalhar, se ela em 3 meses não tiver uma promoção, não tiver um cargo com um nome bonito que dê status, não tiver uma projeção de aumento de remuneração, ela está desistindo, indo para outra coisa. Então, esse mundo imediatista realmente está complicando a nossa vida. Então, acho que o nosso papel como pessoa é entender o mundo não vai trazer à empresa, aos nossos relacionamentos, esse resultado rápido. A empresa, as pessoas com as quais a gente se relaciona não vão ser essa fonte de nos entregar satisfação e realização o tempo todo. Se isso não for implantado na cultura das pessoas, né? E aí a empresa pode fazer um pedaço disso. Mas se as pessoas não ressignificarem isso, a gente vai ter um colapso, né? Porque eu acompanho tantas empresas assim como a Master, a Sulita, que tem feito um esforço gigantesco, né, para conectar as pessoas à empresa, mas como tu falou, a liderança, a empresa, ela pode orientar, ela pode dar o caminho, ela pode entregar um propósito inspirador, mas tem uma parte que é a parte da pessoa, que é a minha parte individual, que ninguém pode fazer para mim. E aí é um cuidado, porque algumas empresas estão tentando até fazer essa parte. E eu acho que a gente está criando, inclusive, colaboradores, a gente está criando clientes que a gente está levando ali como se fosse um cristal, né? Eu sou um grande defensor de que as pessoas elas são os seres humanos, elas não são nem os recursos humanos. Elas são os humanos que geram os recursos, que gerenciam os resultados. Mas não significa que agradar, passar a mão na cabeça, tolerar absolutamente tudo, seja o caminho. Eu acho que o caminho é a gente começar a apresentar uma realidade que, às vezes, dentro das casas não está sendo apresentada essa realidade, na sociedade não está sendo apresentado, e muitas vezes, o papel da empresa também fazer isso. Falar sempre de pessoas, eu não sei se a gente, muitas vezes a gente acaba elucidando algumas questões na nossa cabeça ou ferrando uma vez com tudo. Eu acho que a gente só traz mais ingredientes porque é complexo demais. É complexo. Daniel, eu queria te agradecer imensamente. A gente até passou um pouco do nosso tempo, mas a conversa está muito boa. Eu disse desde antes de falar com quem é palestrante e consultor, eu falo, se a gente quiser, vai longe, né? Certamente a gente vai ter outras oportunidades para conversar. A gente teve hoje uma pincelada muito bacana, o direcionamento que a empresa tá tendo, e pessoas como você vêm só ajudar a gente
a estar crescendo e estar tentando se preparar para aquilo que assim, o futuro próximo traz. Queria te agradecer mais uma vez pela presença. Eu que agradeço pela possibilidade, parabéns, né, por abrirem, né, esse canal de comunicação que ele é completamente sem fronteiras e trazer também uma diversidade de conteúdos, de assuntos aqui que em algum momento vão alcançar as pessoas. Às vezes a gente fala de algumas coisas que não fazem um sentido total e não elucidam, como tu falou, mas isso a gente planta sempre alguma coisa que começa a ser processado e ali na frente traz um nível de consciência diferente para as pessoas. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E para vocês estarem sempre atentos aí com os novos conteúdos do Sulicast, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novas publicações. Gente, um grande abraço, até mais. Pra cada versão minha tem uma Sulita. Pra Renata apresentadora tem a linha temperada, com cortes porcionados e especiarias naturais. Vem pronta pra assar, deixando meu dia mais prático. Carne suína é Sulita.